Mas aí eu acho que assim, aí você já tá no universo digital, cara, o primeiro país que fizer isso, a moeda vai a zero. Assim, vai a zero. Todo mundo compra Bitcoin. Assim, Corre, você recebe imediatamente você corre para outras. imediatamente. Você corre assim, o Brasil, a China ameaçou isso. Cara, eu vendo agora e vai para Bitcoin. Assim, você já tá no mesmo ambiente. Então, assim, eu acho que pelo contrário, assim, você começa a estar num universo global que os governos precisam ter, mostrar por que, que a moeda deles vale, né? Você está ouvindo Contos do Cripto. Bem-vindos ao Conto do Cripto. Aqui você já sabe, a gente fala de blockchain, economia e criptomoeda. E se você é assinante aqui do canal, você já sabe que esse é o segundo programa que a gente está gravando com a Roberta Antunes, que é Chief of Growth da Hashdex, provavelmente é uma das empresas mais conhecidas de cripto no Brasil. E como a gente aprendeu no programa da passado, a empresa que lançou o primeiro ETF de cripto do mundo. Então, a gente está muito feliz de tê-la aqui com a gente. Se você não assistiu o primeiro episódio, eu super recomendo que você assista. E para você que não assistiu, a gente vai se apresentar. Então, meu nome é Estevão Riso, eu sou o host aqui do Contos do Cripto, né? Eu trabalho no mercado de cripto, numa empresa de fracionamento de NFT, já tem mais de um ano, mas eu venho também de marketing, né, há bastante tempo. Kenan, se apresenta. Eu sou o Kenneth Correia, diretor de estratégia da 8020 Marketing e um entusiasta aí do metaverso. Oi, pessoal, eu sou a Roberta, prazer estar aqui de novo falando com vocês. Eu sou Chief of Growth da Hashdex. A Hashdex é hoje uma das maiores gestoras de cripto do mundo, é uma empresa brasileira, mas que está aí com um footprint internacional. Muito legal. Roberta, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, doando o seu tempo, que é bem curto. E eu já quero começar com uma pergunta que eu acho que tem muita gente curiosa aqui, eu que sou da área de marketing também, já trabalhei com growth, quero saber como que você veio para esse mundo de cripto, como que você foi recrutada, né? E por que a Hashdex quis trazer você para o time? Legal. Acho que eu entrei em cripto e assim, mercado financeiro pela janela, assim, que eu sempre trabalhei com tecnologia. Desde novinha, assim, eu trabalhei na B2W, que é dona da Americanas, Submarino, Shoptime, que na época era uma das primeiras empresas de internet do Brasil, assim, lá atrás, 2007. Cofundei uma empresa grande no Brasil chamada Hotel Urbano, que é em 2010, que foi um dos primeiros unicórnios brasileiros aí, assim, a participar desse universo aí de VC. E quando eu saí do Hotel Urbano, eu fui trabalhar na Endless, que era uma empresa totalmente diferente, uma empresa que tinha um sistema operacional que resolvia problema de conectividade, tá? Em mercado emergente. Então, o foco era muito educação, pessoas que precisavam acessar, tipo, internet em áreas que eram muito ruins, e eles tinham um sistema de sharding que baixava quando a pessoa tinha alguma conexão, enfim. Foi lá que eu conheci o Marcelo, que é o fundador da Hashdex, e eu virei CEO dessa empresa e mudei para São Francisco, na Califórnia. E, na verdade, eu comecei a conhecer mais sobre a comunidade open source, porque o nosso sistema era baseado em cima do Linux, né? E o Linux, para quem não sabe, todo mundo acha que é uma coisa pequena de desenvolvedor, mas é o sistema operacional mais usado no mundo, porque praticamente todos os servidores rodam em cima de Linux. E o Linux é open source. E eu comecei a ter mais contato com a comunidade open source. E assim, sinceramente, a princípio, né, CEO tech, né, você tem que, né, sempre growth, aquilo me chamava muita atenção, como existiam milhares de pessoas ao redor do mundo que trabalhavam gratuitamente para uma comunidade open source, porque eles acreditavam simplesmente que um sistema operacional não deveria estar na mão das grandes empresas, né? Que a Microsoft, que o Google, né, que a Apple não poderiam ser detentoras dos sistemas operacionais do mundo. E aquilo era... E trabalhavam por aquela paixão, por aquela crença. E quando eu entendi cripto, assim eu entendi cripto como um mecanismo de incentivo dessa comunidade open source. Porque agora, assim, as pessoas, você consegue incentivar, remunerar para que as pessoas participem de projetos que elas acreditam, que de forma descentralizada. Então, a pessoa no Vietnã pode participar por isso
de um projeto que ele acredita que é importante, como Bitcoin ou do Ethereum. Então, você cria uma oportunidade de construção de comunidade de forma descentralizada, incentivada para fazer projetos que ela acredita. E, assim, quando eu entendi isso, eu falei, nossa, isso é muito poderoso. E quando você consegue atingir grande massa, é muito difícil de você lutar contra isso. Pessoas motivadas por projetos que elas são apaixonadas e que agora tem um mecanismo de incentivo para trabalhar. Então, isso clicou na minha cabeça. O Marcelo, que é o fundador da Hashdex, né? Ele que me levou para Endless. Então, depois eu virei CEO, mas assim, ele que me buscou para ir para lá. A gente trabalhou muitos anos juntos, assim, viajando o mundo, e a gente construiu uma parceria aí de longo prazo. Então, desde o início da Hashdex, eu ainda morava na Califórnia, e ele, não, Beto, quando você vier, vem para o Brasil, vamos fazer a Hashdex. Em um momento, eu vim, me interessei, e assim, tinha dificuldade, caramba, eu não conheço muito bem como é que é o mercado financeiro, mas eu acho que isso foi oportunidade aí para fazer diferente, né? Eu acho que, de maneira geral, apesar de estar no mercado financeiro e trabalhar dentro do sistema com toda a segurança e regulação que o mercado oferece, acho que a gente teve um approach muito inovador de tecnologia para esse mercado. E Roberta, para quem veio de tantas mudanças de carreira como você veio, teve que aprender tanta coisa, né? Aprender do mercado financeiro até que não foi tão complexo assim, né? E eu tenho todo dia, isso é muito legal. Não, e eu tenho um agradecimento pessoal a te fazer, porque eu sou muito cliente da empresa que você cofundou. Eu acabei de voltar da Disney e eu estava lá pelo hotel urbano. Que legal. Eu uso bastante, então obrigado aí por colaborar com todas as minhas férias. Cara, então, eu saí da empresa em 2015, tá, gente? Então tem bastante tempo que eu tô fora da operação, mas uma das coisas que motivava muito o nosso trabalho lá era essa ideia até virou o slogan do viajar é possível, né? A gente fez com que brasileiros que antes não tinham acesso à viagem internacional, muitas vezes estivessem viajando pela primeira vez com o hotel urbano. Isso era muito gratificante. Muito legal, né? E acho que essa questão também da comunidade open source já dava a letra de que seria hoje uma palavra do ano, né? A tal da comunidade. Então, muito legal também que você já estava ali, querendo ou não, naquele universo. Gostei muito dessa parábola também. E aí, Roberta, trazendo um pouco mais, você contou pra gente no primeiro episódio sobre o produto de vocês do índice. Uhum. E aí a gente fica curioso do lado de cá para entender assim, cara, como é que foi bolar os critérios? Porque, sei lá, a gente olha ali Coinbase, CoinMarketCap, e o negócio está passando de 10 mil criptos diferentes, né? Então, assim, como escolher, né? Como ponderar, como considerar? O que foi levado em consideração para definir quem vai para o índice? Eu acho que essa pergunta é muito, muito interessante e, assim, foi muito, muito, muito pensado, né? O que a gente queria. Tá? Então, acho que nosso principal objetivo é como é que a gente garante a representação desse mercado no longo prazo, né? Então, assim, a gente coloca cap de número de ativos, a gente coloca, a gente dá peso, como é que a gente faz isso? Então, assim, a missão do fundo, do índice, é representar a premissa geral, é como é que a gente representa o mercado de criptoativos no longo prazo, né? E aí, quando você fala no mercado de criptoativos de longo prazo, você está falando de oportunidade de ganho, né? Você quer ganhar. Então, o índice, para participar do índice, o primeiro corte é que tem que ser ativos que têm preço flutuante, potencial de valorização. Então, isso corta já as stablecoins, por exemplo, né? Que estão sempre atreladas a alguma moeda. Então, só ativo que tem potencial de preço flutuante. E aí você começa a colocar critérios que garantem, que a gente chama quase que sejam investimentos institucionais, né? Que você garante que os ativos não passam por uma certa prevenção à lavagem de dinheiro, né? Que eles têm critérios ali que fazem KYC. Então, um critério muito importante para a gente, hoje existem mais de 10 mil criptos por aí.
Quando você corta e coloca um filtro que a gente coloca, que ele tem que ser negociado em pelo menos 2 corretoras de cripto qualificada, tá? Que são corretoras que sejam reguladas, que tenham KYC, assim, esse universo já reduz muito, né? Então, por quê? Porque se você investe via Hashdex e a gente é regulado, a gente não pode ter nenhum ativo ali que, assim, que pode ter passado por algum processo, passado por alguma coisa criminal, algum dinheiro ilícito. Então, a gente tem esse filtro principal. Depois, custódia para a gente é muito importante. E dentro dessas 10 mil criptos aí, mais de 10 mil criptos, são poucas as criptos, na verdade, que tem custódia institucional, né? Que você consegue garantir a segurança dos ativos, que eles não vão desaparecer de uma hora para outra, né? Assim, você tem segurança, os ativos da Hashdex, inclusive, tem seguro, né? Então, assim, isso para a gente é muito importante. Depois, ele precisa ter alta liquidez, tá? A gente está falando de um índice que já teve, sob gestão, $1 bilhão, né? O mercado agora caiu, mas a gente já teve 1 bi, e esse mercado ele tem que ser escalável para 100 bi, né? 1 tri. Então, são ativos que tenham liquidez, tá? E aí a gente coloca ali uma representação mínima do mercado de 0,5%. Então, quando você aplica esses filtros, assim, a gente chama 5 filtros ali, que são critérios básicos de elegibilidade. Nesse momento, a gente tem, deixa eu ver, 11 ativos no índice, tá? No MSCI. Mas, como eu falei, a gente busca a representatividade no longo prazo. Então, a beleza desse índice é que ele é rebalanceado a cada 3 meses. Então, daqui a 3 meses, a gente reaplica o filtro, entram ativos e saem ativos, dependendo de como eles se comportam. E a representação deles ali é market cap. Então, você garante que você está exposto no índice como um todo. Então, são os critérios, assim, que a gente entende que alinham na filosofia de investimento do mercado de cripto. O large cap, né? O NCI é tipo S&P 500 de cripto, tá? Assim, fazendo uma analogia aí para... Quando eu estava estudando o site de vocês, antes de te entrevistar, é muito interessante, porque como você falou, tem os maximalistas e tal, né? E aí eu já tive as minhas emoções, assim, do tipo, mas como assim? O Polkadot tá e a ADA não tá, né? Então, assim, eu imagino que vocês devem ter algumas relações emocionais, assim, da comunidade. Total. Cardano não tava, assim... Não, por que você não escolheu o Cardano? Assim, eu não escolho nada. Isso é um índice que garante que eu não tô certo ou errado. Ele garante uma exposição no mercado ali, ele tem critérios muito claros. E eu acho que isso também é uma proteção do investidor, porque não é minha opinião, não é... É ali uma exposição muito clara do que entra, né? Quase um algoritmo. Você joga lá, os critérios são aplicados... Exatamente. E aí e você tem um padrão do outro lado, né? Então, daqui a 5 anos, 10 anos, mudou o gestor da Hashdex, as regras são as mesmas. Da mesma maneira que a S&P 500 é a mesma desde que fundou, né? Então, acho que isso garante uma governança do ativo. E assim, aí, depois, você é muito apaixonado por DeFi. Cara, de repente entra no índice DeFi, você vai entender os ativos ali, que se é uma tese mais próxima de você, ele também... Todos os produtos da Hashdex vão ter sempre esses critérios institucionais, tá? A gente é uma empresa regulada, então, assim, todos os ativos têm que passar por custodiante regulado para garantir prevenção à lavagem de dinheiro, garantir que não tem nenhuma ação com relação com crime. Então, assim, tem critérios que acabam filtrando, porque muitos ativos novos, eles ainda não têm essa maturidade. Mas a partir do momento que esses ativos eles vão ficando mais maduros, né, mais seguros, eles começam a conseguir custódia institucional, eles começam a negociar em mais exchange e eles passam a estar aptos ao índice. Então, acho que isso é uma questão de amadurecimento do mercado. Eu tenho 2 perguntas aí emendadas, não necessariamente o assunto é o mesmo, mas uma, também quando eu estava estudando o site de vocês, eu vi que a critério das exchanges... Me corrija se eu estiver errado. A Binance não estava nas corretoras que vocês consideravam. Não tá. Tem algum motivo específico para... Porque a Binance em termos de volume, distante a maior do mundo. Qual é o motivo dela não estar no critério de vocês? A Binance não é uma empresa regulada.
nos Estados Unidos, principalmente. A Binance é um critério bem objetivo. Então, bem regulada objetivo. nos Estados Unidos. Ela não é regulada nos Estados Unidos, ela não tem nenhuma regulação, né? A Binance, uma das características dela é essa coisa do não ser, de ser uma empresa que não está muito em lugar nenhum, né? Então, eu não consigo garantir ali que o que passou ali, que passa pela Binance, que eles têm os mesmos critérios de KYC, de prevenção à lavagem de dinheiro, Não tô querendo falar mal da Binance, gente, pelo amor de Deus. Ficou claro. Passa no nosso crivo aí. Vocês botaram um crivo e a Binance não se encaixa nele, né? Exatamente. E a outra pergunta, minha continuação da minha pergunta seria, eu vejo muito na comunidade cripto a not my keys, not my crypto, né? Vocês sentiram muito esse peso de eu compro o ETF da Hashdex, mas eu não sou dono do da minha cripto. Vocês tiveram alguma relação com isso? Porque eu sei que são mentalidades diferentes, né? Tipo, eu ser dono de uma estoque, eu ser dono de um ETF, mas vocês sentiram alguma dessa pressão da comunidade cripto? Ou se sentiram, ou pelo menos escutaram rumores, coisa assim, né? Eu acho que assim, que a Hashdex não é para todo mundo, né? Eu acho que a gente não quer ser para todo mundo, assim, nesse sentido. E sendo bem transparente, assim, a maneira que eu enxergo, tá? O problema que a gente quer resolver, né? O que a gente se propõe a resolver para o investidor. E assim, na minha opinião, se você quer ter cripto, tá? Porque você precisa usar cripto, você usa para DeFi, você usa para lending, você usa para staking, você usa porque você tem um NFT, faz sentido você comprar cripto diretamente, tá? Mas se você vai fazer investimento em cripto, se você está falando de 10, 15 anos, se você manter isso no seu portfólio, você ter a gestão de um fundo que é regulado, tá? Que assim, que a gente é auditado, então o que a gente diz que a gente tem no balanço, a gente tem, né? Que é seguro, é uma forma muito mais tranquila de você ter esse tipo de investimento. E uma analogia que eu faço é igual ouro, né? Assim, se você vai comprar, você acredita em ouro, você acha que ouro é importante ter no seu portfólio. Se você vai comprar um brinco de ouro, né? Você bota ali na tua gaveta, você nem vai trancar, tá ok, tá? Se eu comprar uma barra de ouro, talvez você já se preocupe mais, se você precisa de um cofre, né? Que a custódia de cripto, ela é uma custódia física, né? Então você tem que fazer a gestão, você tem que ter a preocupação com a chave privada que você tem com a barra de ouro, né? Então se você vai fazer um investimento relevante do seu portfólio, cara, você não vai comprar quilos de ouro, deixar na tua casa, você vai ter que fazer um investimento ali institucional, que talvez você vai colocar no banco, você vai pagar para alguém. Isso faz sentido se você for um expert naquilo, você souber, você quiser investir, mas de maneira geral, você vai preferir investir via fundo de ouro, né? Assim, a grande maioria dos investimentos no mundo em ouro são via fundo, né? Dificilmente alguém tem. Você não guarda o ouro no cofre na sua casa. E assim, é uma analogia boba, mas assim, a custódia de cripto, ela é física. E quando você pensa em ter a sua chave privada ali, você sabe que se você deixar lá na rede, ela está sujeita muito a hacker, a coisas ruins. Então, assim, obviamente, existem maneiras de você fazer gestão da sua chave privada de maneira segura, mas ela é uma preocupação. Ela tem que ser uma preocupação, ela tem que ser um investimento, se você quer deter cripto, a sua própria coin, e não é para todo mundo, né? Assim, quantas histórias a gente conhece de pessoas que perderam as suas senhas e, assim, perderam a sua chave privada, né, que é a senha ali, e que é irrecuperável, né, não tem para quem você ligar. Então, quando surge a Hashdex, ela é uma opção para essas pessoas que não querem fazer essa gestão, querem olhar para o longo prazo, e eu acho que é uma boa analogia essa questão. Imagina um investidor institucional e o cara do financeiro fala, olha, a gente perdeu o acesso aos nossos... Assim, o investidor institucional, ele não pode acessar cripto via chave privada. Imagina o risco que tá? Existem muitas gestoras no Brasil hoje que investem em cripto via os nossos ETFs, tá? Eles acessam cripto via os ETFs da Hashdex. Isso é público, então vocês conseguem buscar esses dados aí, não vou dizer nomes, mas muitas gestoras investem via Hashdex. Imagina antes, como é que isso passaria para o compliance de uma empresa? Não, eu vou comprar cripto aqui, mas a chave aqui, a senha, tá na minha wallet aqui. Pô, tem o risco desse cara roubar, tem o risco desse cara morrer, tem o risco... Sim, não era possível. Então, acho que produtos como a Hashdex, eles viabilizam
o acesso institucional, e eu acho que o que é mais legal é que democratizam esse acesso também. Porque, assim... Facilita para quem não sabe até, né? Exato. A gente conversou com um advogado aqui no programa e ele estava contando para a gente... se você é uma instituição e você quer ter cripto, todos os trâmites que você tem que fazer, até porque cripto é caixa, e aí você tem um lucro sobre o seu caixa. Quer dizer, é toda uma complicação, né? Assim, simplifica muito. E eu acho que uma das coisas que, assim, que eu... para mim foi uma das grandes vitórias do nosso ETF, eu acho que é por isso que ele é um dos maiores ETFs da Bolsa, é que ele democratizou um acesso, assim, uma segurança, né, que existia antes para o institucional que tem grana para pagar, que se você tem 50 milhões em cripto, talvez você vá montar uma superestrutura institucional, e agora qualquer um consegue ter acesso com 30 reais, eu acho que está a cota do ETF. Então, assim, eu acho que essa democratização, esse acesso que agora passa a ser para todos, que na minha opinião, eu acho que a nossa grande vitória da Hashdex é, mesmo aquele cara que ele acha que, não, eu tenho que ter cripto direto, você tem que ter sua coin e tal, eu acho que ele já viu o valor da Hashdex para o avanço desse mercado, né? Que o mercado de cripto, gente, só vai crescer quando ele virar de massa, né? Igual a tecnologia, assim, no início, os desenvolvedores, eles faziam o sistema para eles mesmos, não, né? O cara fazia em dose, assim, ninguém entendia nada daquilo, ninguém nem sabia usar. A partir do momento que vem uma Apple, uma Microsoft, que faz isso mais user-friendly, mais acessível, é o momento que isso chega na mão de todo mundo. E é o momento que a internet estoura, né? Obviamente com broadband e todo mundo. Mas, assim, para a cripto crescer, a gente precisa aumentar a adoção. A separação do heavy user do soft user, né? Exato. Se a gente não trouxer a população, isso vai continuar um ativo nichado, né? Então, eu acho que nossa grande vitória, assim, até em termos de comunicação, tem sido, assim, pode não ser para você, se você quer ter sua chave privada, se você quer guardar, se você tem um bunker, mas, assim, entende que tem um valor para o desenvolvimento da indústria que é importante. Eu concordo. E é isso aí, só vai crescer quando o ecossistema crescer, e o ecossistema precisa ter massa, então precisa alcançar mais gente, para alcançar mais gente tem que ser mais fácil. As parábolas são... Aquela história de que a gente entende como funciona o sistema de ledger das... Ninguém sabe como funciona o sistema de ledger de um banco. Não adianta a gente esperar que... As pessoas botam a senha, criam a senha delas, assim... A florzinha 1234 é a senha do e-mail, assim, a senha do banco é a data de nascimento, a senha, assim, cara, assim, a população de maneira geral, e eu não tô falando, assim, uma pessoa muito naiva, não, esse é o padrão mundial, entendeu? Então, a senha mais famosa do mundo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Quando pegam aqueles estudos, a senha mais popular é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente, então, assim, se a gente não facilitar ou não simplificar o acesso, assim, essas pessoas não querem acessar via outra maneira. Então, acho que a Hashdex tem um papel enorme nessa democratização do acesso a cripto. E acho que outras empresas vão resolver outros problemas, né? O nosso é oferecer, tipo, grande oportunidade de exposição a essa classe de ativos que a gente acredita que tem grande potencial de crescimento para todo mundo, tá? De forma acessível, justa, regulada e segura. Muito legal, hein, Roberta? Mas peraí, agora eu vou ter que jogar uma pedrinha no seu sapato. Vamos lá. Tá tudo certo, a exposição tá clara, mas eu não posso deixar de falar da desvalorização que tá rolando, que a gente chama de... É um derreter, mas é um derreter com gosto, né, de 2022. Daí eu queria te perguntar o seguinte, como é que é a reação desse investidor institucional ou desse investidor de maior porte que de repente topou alocar, ganhar uma exposição, com certeza absoluta foi avisado de todos os riscos inerentes, mas eu sei que a hora que acontece não é tão simples, né? Então, como que está sendo essa pressão? E até assim, quem distribui Hashdex, por exemplo, tá vindo uma pressão, mas e aí? Mas e aí, volta? Será que vai virar pó? Como é que está sendo por conta do momento mesmo? Nossa, essa pergunta era uma nuvem que estava na minha cabeça durante muito tempo, porque se tem uma certeza que eu sempre tive em cripto, uma hora cai, né? Assim, vai cair. Assim, se tem uma característica dessa classe de ativos... ser tanto assim, Roberto? É volatilidade. Pois é volatilidade, né? Uma coisa que eu sempre falo
que eu acho que mais importante do que qualquer tamanho da alocação ou quanto você vai colocar quando você pensa em cripto, é prazo de investimento, tá? Então, isso é uma coisa que grande parte do que a gente faz aqui na Hashdex é educar o mercado, tá? Por isso que eu falo, é um prazer estar aqui. O que eu faço é educar o mercado sobre exposição a cripto, né? Eu gosto de falar sobre esse assunto. E para mim, assim, o principal critério que você deve avaliar sobre se você deve ou não ter cripto no seu portfólio é qual é seu horizonte de investimento. Porque cripto é extremamente volátil. Se você precisa, se você acha que você vai precisar desse investimento em 3 ou 6 meses, até um ano, assim, cripto não é para você. Cripto precisa de um horizonte ali de 3 a 5 anos, de maneira geral. Mas isso, uma coisa é falar, outra coisa é as pessoas entenderem, né? Mas o que eu tô achando nesse momento de mercado, tá? Quando a gente olha os números da Hashdex, me deixa muito feliz, assim, até meu gráfico favorito no momento que eu brinco, é que a gente tem uma curva, assim, de número de cotistas, e tinha o preço de Bitcoin muito alto, tem uma hora que Bitcoin começa a desabar, mas a gente mantém o número de cotistas, tá? Então, mesmo com todo esse momento de mundo macro, momento Brasil, que a gente está vendo muitas gestoras tomando resgate, a gente tem ali, a gente é estável, a Hashdex tem em torno de 260, 270 mil cotistas, tá? Hoje, e estável, né? Obviamente, a gente tomou um baque grande de AUM, e eu não gosto de maneira nenhuma que os nossos investidores estejam perdendo dinheiro. Mas se o investimento foi feito com a mentalidade certa, tá? Eu não, né, nesse horizonte aí de 3 a 5 anos, não tenho dúvida que esse cliente recupera. Então, acho que é isso que motiva a gente no dia a dia. Essa é o education para os canais, principalmente, e para o investidor, de que não é para nem olhar, assim, não é para acompanhar a carteira no dia a dia, assim, é para olhar realmente com horizontes de tempos maiores, tá? Então, acho que isso que assim, tem deixado a gente feliz de ver, nossa, assim, até que os clientes de vocês souberam lidar com isso. Pois é. E agora, a pergunta, obviamente, essa é a minha opinião. Eu não tenho dúvida que cripto, assim, tá ainda numa valorização mínima perto do que pode, do potencial que tem a partir do momento que essa tecnologia crescer em adoção, com essas grandes inovações que estão vindo por aí. Agora, se você me pergunta se ainda pode cair, não sei, assim, pode, né? O cenário macro de mundo tá muito louco, né? A gente tá vendo aí todas as classes de ativo de risco sofrendo pressão de todo que é lado, porque, na verdade, o que caiu foi a aversão a risco, porque todos os bancos centrais subindo taxa de juros. Então, no mundo, né, assim... Ô, Roberta, eu vi um cara falando assim... então você está reclamando que você perdeu dinheiro, né? E aí ele começa assim, se você investiu na China, você perdeu 85%. Se você investiu em ETFs temáticos de tecnologia, você perdeu 70%. Se você investiu na Bolsa Americana, você perdeu 40%. Se você investiu... Aí ele chega assim, se você botou seu dinheiro, deixou seu dinheiro parado, você perdeu 15% no Brasil. Se você botou seu dinheiro em renda fixa, você perdeu um pouco menos, porque renda fixa ganhou quase a inflação, mas ainda ficou abaixo. Então ele fala, a questão não é se você perdeu, a questão é, você talvez tenha perdido mais ou menos, mas perder, todo mundo perdeu. Assim, a gente está num momento de mundo muito difícil, né, gente? Mas eu acho que a partir do momento que cripto foi entendido como uma tecnologia que, na verdade, pode ser a solução para vários desses desafios, eu acredito genuinamente na valorização, no potencial de valorização dessa classe de ativos. E se você tem paciência aí para esperar, na verdade, agora seria um excelente momento para investir. Agora, de novo, por favor, uma alocação bem pequena do seu portfólio, né? Pensando sempre num horizonte de longo prazo, assim. Quando amigos me perguntam e tal, o cara fala, você é novo em cripto, você não entende cripto, assim, para você a tecnologia ainda não é óbvia, cara, coloca aquele percentual de investimento que você tem muita tranquilidade de nem olhar nos próximos 3 ou 5 anos, assim. Por favor, não faz uma alocação grande porque eu estou em cripto, porque eu acredito, né? Porque como eu estou muito mais próxima da tecnologia, dos fundamentos, é mais fácil aguentar ali a volatilidade do que alguém que não tem tanta certeza, assim, não tem tanta crença, né, no longo prazo.
Então, eu acho que é, assim, aquela alocação que você tem certeza que você está tranquilo para olhar daqui a uns anos. Roberta, então, para a gente fechar aqui esse episódio com a pergunta, com a polêmica, e essa é uma pergunta assim que eu vejo dividir o mercado a pessoal de cripto. Eu vejo o pessoal mais maximalista cripto odeia, e algumas pessoas como eu, ou que estão mais olhando para o mercado financeiro, ou que viveram já outras realidades, né? Você tem, eu pelo menos não estou tão contra assim, mas vejo os riscos. Qual que é a sua visão sobre as moedas digitais de forma geral de Banco Central, né? As CBDCs, Central Bank Digital Currency. Então a gente tem já aí um teste que deve começar no Brasil com o real digital em breve. A China já tem a moeda dela, já tem mais uns 6 ou 7 países falando em testar. E eu vejo alguns ótimos benefícios e alguns riscos que me dão muito medo. Qual que é a sua visão disso? Cara, eu sou super a favor. Assim, eu acho que a minha visão disso é que é uma tecnologia que, na verdade, traz assim, um nível de transparência, um nível de segurança, uma redução de custo. Imagina o custo que o Brasil ainda tem para produção. Assim, acho que há uns 3 anos atrás, eu li um relatório que o custo de produção, nem era armazenagem, transporte e produção de célula por ano é tipo 10 bilhões de reais. Assim, é uma coisa que não faz sentido, né? E a gente fala muito sobre chegar a todo mundo, mas a nota não chega em todo mundo. Assim, a gente deu esses exemplos aí do presidente do Banco Central, a dificuldade que é distribuir esse dinheiro. Então, acho que a tecnologia facilita a distribuição, reduz custo enormemente, acho que traz um nível de transparência. Até brinco, assim, você acha que, assim, eu acho que os políticos são os menos interessados, né, nessa transparência aí, assim, da gente conseguir traquear o dinheiro de onde vem para cá. Então, eu acho que traz benefícios para a população, a partir do momento que a gente traz essa moeda. Acho que reduz, assim, custo para o cliente, para a pessoa física comum, que hoje tem custo bancário absurdo, né? Quanto o Pix já economizou para a população, né? E quanto... Então, acho que tem avanços muito grandes. E quando eu penso na própria adoção de cripto, eu acho que é um grande acelerador, né? Porque a gente começa a falar de uma carteira digital. Hoje, quantas pessoas no Brasil têm uma carteira digital? E quantas pessoas têm o Pix, né? Se o Banco Central faz um bom trabalho de popularizar essa carteira digital, esse real digital, e essa carteira digital agora está na mão de todos os brasileiros, né? Ou de grande parte da população tem esse acesso a essa moeda digital, você está um passo de comprar um NFT e ter na sua carteira. Você está um passo de ter... Eu gosto disso, eu gosto dessa questão de que eu acho que a CBDC pode ser a maior onboarding que existe para cripto, mas eu queria perguntar a sua opinião sobre um ponto específico, porque o maior medo que existe é o controle. Sim. Porque hoje, se o Banco Central quiser, então eu posso pegar o dinheiro em espécie e eu posso fazer o que eu quiser com aquele dinheiro em espécie. Uma vez que você tem o real totalmente digital, existe uma possibilidade do incluir, botar moeda no mercado, tirar moeda no mercado, limitar o seu gasto. A gente vai fazer, sei lá, o Bolsa Família e você só pode gastar o dinheiro do Bolsa Família com o que eu determino, porque isso é viável tecnologicamente. O Banco Central tem um controle extremo sobre a moeda e o uso dela, né? Mas aí eu acho que, assim, aí você já tá no universo digital, cara, o primeiro país que fizer isso, a moeda vai a zero. Assim, vai a zero. Todo mundo compra Bitcoin. Assim, imediatamente você corre para outras. Imediatamente. Você corre, assim, o Brasil, a China ameaçou isso. Cara, eu vendo agora e vai para Bitcoin. Assim, você já tá no mesmo ambiente. Então, assim, eu acho que pelo contrário, assim, você começa a estar num universo global que os governos precisam mostrar por que a moeda deles vale, né? E assim, o primeiro governo que fizer alguma coisa... concorrência, né? As moedas estão literalmente num ambiente muito mais competitivo entre elas, né? Então, assim, o país que fizer isso derrete amanhã, entendeu? E aí você migra para outra moeda. E aí, assim, se um país... Eu acho que, inclusive, vai existir uma pressão entre os bancos centrais, tá? Porque senão acabou com moeda de país. Assim, né? Um país faz isso, outro país faz isso, vai todo mundo migrar para o Ethereum, para o Bitcoin, sei lá para qual cripto, mas ninguém vai deixar seu dinheiro nesse tipo de coisa.
Então, assim, eu acho que assim, o mundo migra para eficiência e eu acho que isso traz uma competitividade, assim, eu acho que isso acelera a adoção de cripto, acho que isso reduz custo, né? Acho que isso facilita acesso, isso democratiza, né? As pessoas, muito mais gente no Brasil tem celular do que tem conta em banco, né? Você consegue acessar via seu celular, a sua carteira do Real Digital. Muito mais gente, muito mais cidades no Brasil têm acesso à internet do que a um caixa eletrônico. Então, acho que tem uma coisa de distribuição muito mais fácil, muito mais barato. Eu dei dinheiro para uma pessoa de rua por Pix já. Por Pix, totalmente. Assim, aquela coisa que você tem, você para o carro, eu falo, cara, não tem dinheiro, você tem Pix, é R$2, assim, né? Uma coisa, né? Também, né? Então, isso que não era possível antes. Então, outro dia eu vi uma palestra do Roberto Campos Neto muito interessante, que ele falou assim, que na pandemia, a quantidade de negócio que surgiu por causa do Pix, que aquela pessoa começou a costurar máscara, que uma máscara às vezes era R$1, e ela não tem como esse cartão de crédito uma transação muito cara por R$1, e de repente você viabilizou um negócio, né, para aquela pessoa. Então, eu vejo muitas coisas positivas, eu acho que vai acelerar a adoção de cripto, eu entendo as preocupações, mas eu acho que, assim, a gente está num mundo que existem opções e que, a partir do momento que isso acontecer, assim, essa moeda digital, eu acho que ela vai estar num ambiente muito mais competitivo e as pessoas migram. Fez muito sentido, Roberto. Assim, eu sou uma pessoa que eu não tinha tanto eu tinha esses medos, mas essa sua resposta da competitividade entre as moedas fez muito sentido, né? E eu não tinha pensado nisso ainda. E acho que a parte mais legal da gente ser host de podcast, professor e tal, é que a gente está constantemente aprendendo e ouvindo coisas incríveis. Acho que tanto no episódio 1 como hoje, eu aprendi muito. Fico muito feliz, de verdade, de ter tido você como convidada aqui do Contos com a gente 2 vezes. Quero mesmo agradecer pela sua presença. E quero agradecer bastante você que está aqui assistindo o episódio com a gente, né? Então, lembra de curtir aqui o canal, curte o vídeo também. Se você acha que esse vídeo pode abrir a cabeça de alguém sobre os temas que a gente discutiu hoje, manda esse vídeo para essa pessoa e a gente se vê no próximo episódio do Contos do Cripto.